Professores do Estado entram em conflito na Assembleia e provocam o encerramento da sessão plenária. O deputado Marcelo Ramos fala sobre o uso das bicicletas como meio de transporte. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver obra de 12 milhões no município de Novo Aripuanã é denunciada por Vera Castelo Branco. E ainda, deputados apresentam balanço da participação do Amazonas na conferência da Unali, realizada em Brasília. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, 14 de maio de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Professores do Estado entram em conflito e provocam o encerramento da sessão plenária na manhã de ontem, terça-feira. A categoria veio à Casa Legislativa para discutir sobre a data de envio à Assembleia do projeto do Executivo que trata sobre a reposição de perdas salariais. Duas entidades representantes do movimento dos professores estiveram presentes ao Legislativo Estadual na manhã desta terça-feira. A Associação Movimento de Luta dos Professores de Manaus, ASPROM, e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, SINTEAM, tiveram tempo cedido para se pronunciarem no plenário pelos deputados José Ricardo, Sinésio Campos e Luiz Castro. O foco dos pronunciamentos seria a reposição de perdas e a indexação salarial, que, segundo o professor Lambert Melo, presidente da ASPROM, teve prazo final no último dia 8 de abril, para encaminhamento à Casa Legislativa, o que não teria sido realizado. Após o pronunciamento da associação, o professor Marcos Libório de Lima, presidente do sindicato, foi à tribuna, mas a manifestação nas galerias da Casa Legislativa pelos partidários da ASPROM o impediu de iniciar sua fala. O deputado Sinésio Campos considerou que a atitude enfraquece a categoria. Eu entendo que a disputa interna de lideranças da categoria dos trabalhadores da educação fica para o fórum específico. É quem vota, quem pode ter o direito de escolher o seu representante para a associação e para o sindicato. Não seria aqui na Assembleia Legislativa o local para o enfrentamento. Nós entendemos que o sindicato foi tolhido o seu direito de se manifestar. O deputado ainda classificou o ato como antidemocrático. Tolhi a palavra, isso é antidemocrático. Jamais o parlamento foi feito para cercear a palavra de qualquer que seja. Foi cedido o tempo aos professores e que não souberam usar de uma forma racional, de uma forma equânime, não é? Entre as duas categorias. Disputa eleitoral se dá no campo eleitoral. Aqui é o campo das ideias, do debate saudável. Sem condições de continuar com a discussão, a deputada Vera Castelo Branco, que estava na presidência da mesa diretora, encerrou a sessão. O deputado Sidney Leite criticou a construção da usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, na cidade de Porto Velho. De acordo com o parlamentar, a obra está invadindo o Amazonas, sendo responsável, inclusive, por parte das alagações que afetam o estado. Para o deputado Sidney Leite, faltou rigor na concessão de licença ambiental para a realização das obras. A construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio Geral, iniciada em 2008, é considerado um empreendimento de grande porte, que envolve o represamento do Rio Madeira. Com a implantação, dois problemas surgiram: o alargamento do rio em virtude da elevação do lençol freático, aumento do volume das águas e, em consequência disso, a inundação de parte do território do estado do Amazonas, causando prejuízo para parte da população. Em plenário, o deputado Sidney Leite lembrou que, em março deste ano, já havia encaminhado ao Instituto de Proteção Ambiental do Estado, o IPAAM, requerimento solicitando providências emergenciais. O parlamentar afirmou que no município de Boa Vista do Ramos, por exemplo, a estimativa é que a cheia deste ano ultrapasse 30 centímetros da marca histórica. O fenômeno já seria reflexo do represamento do Rio Madeira.
o deputado voltou a cobrar providências e criticou o modo como o licenciamento ambiental foi concedido. Esse licenciamento não poderia ser feito a partir de estudos somente de impacto no estado de Rondônia. Por que não? Porque o impacto também acontece no estado do Amazonas. E qual é a nossa preocupação nesse momento? Nós temos áreas que já foram impactadas no estado do Amazonas, inerente a essa enchente, mas a alagação dessa parte rica da floresta, lá no Alto Madeira, mas também da perda da fauna. Mas se não bastasse isso, nós temos o impacto social, que muitas famílias estão sendo prejudicadas. Nós temos uma imensa contradição. Este governo, que nega o licenciamento da BR-319, é o mesmo governo que fica fomentando assentamento e que coloca os produtores lá, sem um estudo correto, e que fica este pequeno produtor com uma única alternativa de extrair a madeira. O Ministério Público Federal já abriu um processo civil para a suspensão da operação das atividades das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira. O processo acusa empresas gestoras de contribuir para a situação das vítimas da enchente e pede reparação coletiva no valor de R$100 milhões. O deputado Marcelo Ramos, do PSB, disse da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, na manhã de ontem, terça-feira, que já aderiu à ideia de usar a bicicleta como meio de transporte para minimizar o problema de mobilidade urbana nas capitais brasileiras. Para o deputado Marcelo Ramos, é preciso que o governo entenda que não vai conseguir resolver o problema da mobilidade urbana por meio do transporte individual motorizado. O parlamentar disse que toda vez que o governo constrói um viaduto, gasta milhões de reais. E no caso do Amazonas, demora 3 anos para construir. E durante este período, são licenciados em Manaus em torno de 150 mil carros, deixando assim o viaduto sem serventia. O deputado Marcelo Ramos apresentou como alternativa a valorização dos deslocamentos individual não motorizados, bastando para isso recuperar as calçadas da cidade, arborizar as ruas para que os pequenos deslocamentos sejam feitos a pé, ou que o governo construa ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas para que as pessoas que optarem por bicicleta tenham segurança. Infelizmente, alguns insistem em negar sob o argumento de que Manaus é muito quente. Ora, os deslocamentos para o trabalho são feitos em regras antes das 8 da manhã ou depois das 18, quando o clima já é mais ameno. E se alguém tiver uma dúvida, qualquer dúvida de que a bicicleta já é um meio de transporte para parcela importante da população, só é num canteiro de obra. Pode escolher qualquer canteiro de obra. Você vai ver os estacionamentos dos canteiros de obra lotados de bicicleta. Na última sexta-feira, como forma de exemplo, Marcelo Ramos se deslocou para a Assembleia de bicicleta. No entanto, ele disse que esse fato se tornou irrelevante diante do que aconteceu no fim do dia, quando um ciclista foi atropelado por um ônibus articulado na Avenida Torquato Tapajós e faleceu. E o deputado Chico Preto, do PMN, usou a tribuna da Assembleia para falar dos recursos do Estado. O parlamentar voltou a contestar os pagamentos feitos pelo governo do Estado. Durante o pequeno expediente, o Chico Preto denunciou que o governo do Amazonas depositou quase 100 milhões de reais nas contas da empresa Andrade Gutierre e questionou essa aplicação de verba pública. Que até o presente momento, o governo do Estado silencia para esse assunto. O que me leva a crer, cada dia que passa, que o governo do Amazonas tem interesse inconfessável nisso. Interesse espúrio, menor. E que dê um tratamento diferenciado para Andrade Gutierrez a troco de alguma coisa. Que o governo do Amazonas diga se deu ou não deu um tratamento diferenciado e se foi a troco de alguma coisa. Porque eu começo a suspeitar dia após dia que isso aconteceu. Não é? Começo a ter graves suspeitas, e isso não é bom. Porque o que levou o governo do Amazonas a mudar um acordo que começaria a pagar em 2015 para 2014? O que levou o governo do Amazonas a diminuir de 15 para 10 anos o prazo de pagamento? O que levou o Amazonas a permitir que se incluísse honorários de advogados da ordem de quase 100 milhões, quando o governo não deveria ter pago esses honorários?
Para o deputado, esse valor disponibilizado à empresa poderia ser aplicado em outros setores, como segurança, saúde e educação. Portanto, segundo o parlamentar, outros setores sofrem com o prejuízo desse pagamento feito de forma espontânea pelo governo. Durante pronunciamento, parlamentares repercutiram a realização da conferência da UNALI na semana passada. O deputado Adjuto Afonso destacou a aprovação do texto principal que universaliza o Simples Nacional. E o deputado Marcos Rota entregou o relatório final da CPI do Amazonas para o presidente das CPIs do Brasil, em Brasília. A 18ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais foi na semana passada em Brasília. Aproximadamente 800 parlamentares participaram do encontro, que teve ainda a presença de representantes da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e China. O deputado Adjuto Afonso, pelo PP, trouxe o assunto para discussão aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Adjuto destacou a importância da conferência. Ficamos lá 2 dias discutindo assuntos a nível de Brasil, mas também de cada região sua. O Parla Sul lá discutindo para a sua área do Sul, nós discutindo aqui a nossa região do Norte. Numa cidade central, na capital do país, onde tivemos a participação das autoridades já mencionadas e que proveitosa para todos nós que lá participamos. Adjuto Afonso ressaltou a aprovação do texto principal, que universaliza o acesso de pequenos e microempreendedores ao Super Simples, o programa de pagamento simplificado de tributos do setor. Com a aprovação da lei, qualquer empresa da área de serviço que fature até 3,6 milhões por ano poderá ingressar no regime especial de tributação. Agora, a lei segue para a votação de destaques e depois para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Esse micro e pequeno empresário tem que ser tratado como micro e pequeno, não como grande. Então, existe aí substituição tributária, que simplesmente você hoje vai abolir essa substituição tributária. O micro e pequeno, ao comprar de um outro estado, certamente ele vai ter essa diferença de alíquota. Aí você pergunta, mas isso não vai pesar para o estado? Não, porque mais pessoas, mais pequenos vão entrar no mercado, nesse mercado formal. O deputado pelo PT, Sinésio Campos, foi eleito membro do Conselho Fiscal da UNALI e vice-presidente do Parlamento Amazônico, que agrega deputados estaduais de 9 estados da Amazônia Legal. Estamos congregando e agora que nós fomos eleitos vice-presidente da comissão do Parlamento Amazônico, vamos fazer dia de 2 de junho aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, a reunião de todos esses deputados da Amazônia para fazer essa discussão na questão mineral, das hidrovias do Madeira e de outras hidrovias, das nossas potencialidades econômicas, porque só assim nós vamos integrar de fato e de direito a Amazônia como uma região federativa que tem que ter o tratamento igual com outras regiões brasileiras. Já o deputado pelo PSD, Davi Almeida, foi escolhido secretário-geral do Parlamento Amazônico. O deputado destacou a presença de políticos do cenário nacional, como os senadores Aécio Neves e Jorge Viana, e o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves. Tive a oportunidade de ser escolhido pelos deputados do Parlamento Amazônico como secretário-geral. Eu que já ocupava a pasta de juventude desta instituição e agora passo a trabalhar juntamente com o deputado Freire Júnior, que é o presidente do Parlamento Amazônico, e o deputado Sinésio Campos, que é o vice-presidente, auxiliando-os nas discussões inerentes às questões amazônicas. Ainda na conferência, o deputado pelo PMDB Marcos Rota, presidente da CPI da Telefonia e Internet no Amazonas, entregou ao presidente das CPIs de todo o Brasil, Hernani Polo, do Rio Grande do Sul, o relatório final da CPI do Amazonas. Segundo o parlamentar, o documento do Estado contribuirá para cobrar melhorias na prestação do serviço de telefonia. Por um lado, nós estamos satisfeitos com o raio-x que nós empreendemos no Amazonas, fruto das nossas viagens, das nossas oitivas, das nossas diligências, das nossas reuniões em torno da CPI do nosso Estado. Nós estamos trabalhando uma espécie de ação nacional envolvendo a UNALI, envolvendo todas as assembleias legislativas, para pressionar a Agência Nacional de Telecomunicações, para pressionar o Congresso Nacional, que pode mudar as regras desse jogo, e pressionar, sobretudo, as operadoras e o sindicato. Durante a 18ª Conferência da UNALI, o deputado Adjuto Afonso também foi eleito o 6º vice-presidente da União dos Legisladores. E veja a seguir, obra de 12 milhões no município de Novo Aripuanã é denunciada por deputada Vera Castelo Branco. Não saia daí, voltamos já.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A deputada Vera Lúcia Castelo Branco denuncia obra de 12 milhões no município de Novo Aripuanã durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa na manhã de ontem, terça-feira. Na manhã desta terça-feira, a deputada Vera Castelo Branco denunciou a empresa TR, responsável por a obra de pavimentação no município de Novo Aripuanã. Em viagem ao município, a parlamentar verificou toda a extensão da obra, realizou o registro fotográfico e colheu amostras do solo para comprovar a péssima qualidade do serviço realizado. Em discurso, a parlamentar mostrou a composição arenosa do pretenso serviço asfáltico realizado nas ruas de Novo Aripuanã. Para a deputada, há prejuízo ao cidadão e aos cofres públicos. A deputada Vera Castelo Branco vai levar todas as provas colhidas até a Secretaria Estadual de Infraestrutura, CEINFRA, e solicitará as providências cabíveis. E isso é um absurdo. Eu estou levando essa amostra, esse material, para a Secretaria de Infraestrutura, para me inteirar se realmente isso é correto ou não, passar por uma análise, né, de técnicos da engenharia. Não sei, possa ser que eu esteja enganado, mas até onde me consta, isso realmente é uma forma de roubar o dinheiro do povo. A deputada acredita que a Secretaria de Infraestrutura não tenha qualquer interferência sobre a má condução do serviço e se reporta à Comissão Geral de Licitação como a responsável. E a lei que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que traz diretrizes sobre a destinação correta do lixo produzido nos municípios de todo o Brasil, entra em vigor no mês de agosto. Para o deputado Luiz Castro, os catadores precisam ser incluídos na legislação.
O deputado Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, trouxe a plenário a importância da discussão da inserção dos catadores de resíduos sólidos na cadeia de gestão do lixo produzido pelos municípios do estado. O parlamentar levantou o tema ao repercutir viagem a Nova Olinda do Norte, Borba e Manicoré, para participar da entrega de equipamentos de proteção individual a catadores das respectivas cidades. A ação ocorreu em parceria com o Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos e o Ministério Público do Trabalho. Para Luiz Castro, os catadores são importantes agentes ambientais por reutilizarem material considerado lixo pela maioria da população. Por isso, se faz necessário que o poder público incentive este tipo de ação. Já dá para começar a fazer o trabalho com a inclusão dos catadores e diminuir o número de resíduos que vai para o lixão e transformar isso em dinheiro. Em Borba, nós vimos mais de 20 toneladas de papelão, que infelizmente foram perdidas por conta da chuva, por falta de um local adequado para guardar. Isso seria e é dinheiro para o município, não só a inclusão social do catador, mas uma cadeia produtiva que ajuda a desenvolver alternativas para os municípios. E falta que os prefeitos tenham essa visão. Uma parte deles, a minoritária, começou a perceber isso. Nós queremos que todos os prefeitos compreendam que a inclusão dos catadores, a coleta seletiva, a reciclagem é mais uma fonte de renda importante para cada município do Amazonas. Municípios de todo o Brasil tinham até agosto de 2012 para entregar os planos locais de gestão dos resíduos sólidos. Menos de 10% conseguiram apresentar o documento na data estabelecida. Sem ele, os municípios não podem pedir recursos da União para cuidar dos lixões e limpeza urbana. Desde o início de 2014, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tony Medeiros, tem se reunido com prefeitos do interior para tentar buscar alternativas e minimizar os prejuízos que a entrada em vigor do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em agosto pode trazer ao Amazonas. O deputado Marcos Rota repercutiu em plenário a reunião realizada na Assembleia Legislativa envolvendo vereadores e representantes do setor turístico do município de Presidente Figueiredo, secretário municipal de Meio Ambiente e o superintendente federal do Ministério da Pesca. O objetivo foi debater a implantação de um centro internacional de pesca esportiva no Lago de Balbina. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcos Rota comemorou a realização da primeira reunião para tratar da instalação de um centro de pesca esportiva internacional em Presidente Figueiredo, distante 107 quilômetros da capital. Para o parlamentar, o município possui uma vocação natural para as atividades turísticas, que precisa ser melhor aproveitado. Marcos Rota explicou que o Amazonas é o 8º estado em pesca esportiva, atrás de estados como Pará, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A atual proposta transforma a colônia de pescadores de Balbina numa colônia de guias, que deverá receber treinamento sobre como atender turistas interessados na pesca esportiva. Balbina tem um grande potencial para se transformar, num curtíssimo espaço de tempo, num centro nacional e internacional de pesca esportiva. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos conclamando todos os outros órgãos, todas as outras pessoas que têm também esse sentimento. E ontem nós promovemos aqui na Assembleia uma grande reunião com relação a isso, com a Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, com o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Turismo de Presidente Figueiredo. Nós conversamos também com o representante federal do Ministério da Pesca, o superintendente federal no estado do Amazonas, que deu já uma boa notícia para a gente, está enviando a Balbina 1.500 tanques-rede, que pode ser, inclusive, o pontapé inicial do fechamento do Lago de Balbina, que nós defendemos por 2 anos ou por 3 anos, a fim de que essas espécies possam crescer. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Figueiredo, quem vive da pesca comercial em Balbina ganha em média R$1.000 por mês. Com a pesca esportiva, a estimativa é que esse valor possa ser triplicado. O deputado Marcos Rota acredita que o próximo passo será levar as propostas para discussão junto ao governo federal. Em visita ao município de Fonte Boa, o deputado José Ricardo relatou a situação da população da cidade que sofre com a falta de vias asfaltadas, equipamentos nos hospitais, além da fábrica do bacalhau, que foi inaugurada e encontra-se fechada.
Durante a visita no hospital da cidade, o parlamentar verificou que os mamógrafos não saíram das caixas e as mulheres que necessitam fazer o exame precisam se deslocar à capital Manaus para realizar, pois o município recebeu o equipamento, mas não colocou em funcionamento. Outro problema é as condições das ruas da cidade, que se encontram esburacadas. Mas, de acordo com o deputado José Ricardo, a situação mais grave é com a chamada Salgueira, que agora não é conhecida como Fábrica de Bacalhau, que foi inaugurada pelo secretário da CEPRO, Heron Bezerra, que garantiu que no mês de abril iria entrar em funcionamento, o que não ocorreu. Uma obra inacabada, uma fábrica que não está funcionando, inexistente, e eles já inauguraram. Eu vou levar isso cobrando da SUFRAMA, que liberou recurso, do próprio Estado, pedindo informações sobre esta inauguração, que, na verdade, de uma fábrica que não existe ainda. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você. Fica agora com a sessão plenária do dia. Tchau, tchau.